Como é que a gente vai sair dessa pandemia? A gente vai aprender alguma coisa? A espécie humana já passou por situações muito piores do que essa pandemia. Você acha que a pandemia do coronavírus é um divisor de águas? Eu sou espírita. Aí muita gente falou, bom, faz, isso aí é um breque. Essa pandemia veio como um breque para a sociedade. Enfim, não sei o que você pensa sobre isso. Eu escutei de pessoas que não são espíritas uma ideia como essa. Muita gente me pergunta assim, e o Pondé? O Pondé é gay? Pondé, como é que você acha que os brasileiros vão se comportar depois que a pandemia do coronavírus passar? Como é que vai ser na universidade, no bar, na balada, no carnaval de 2021? Como é que você acha? Como é que você está vislumbrando isso aí? Eu acho que existem alguns níveis. Primeiro, eu, já este ano de 2020, eu estava na China em dezembro, certo? Final de novembro e dezembro. E quando estourou a história, naquela época ninguém falava nada na China ainda de haver pandemias ou a epidemia especialmente. Mas quando a coisa começou a se espalhar, ainda em janeiro, eu já aqui no Brasil, falei no Jornal da Cultura por 2 vezes que o carnaval não devia acontecer. O desse ano, 2020. Esse ano de 2020, Eu acho que o carnaval de 2021... Posso te interromper? Eu Diga. concordo com você. Então, eu acho que o carnaval de 2021 também não devia acontecer, certo? Não devia ocorrer grandes festas de Réveillon, o que não significa que a gente não vá paulatinamente voltar ao normal. Então, quando você pergunta à universidade, por exemplo, eu acredito que as aulas práticas em algumas cidades, porque você tem temporalidades distintas de pandemia, né? Sim. Você tem São Paulo está num momento diferente do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está pior que São Paulo. Em março aqui estava pior que o Rio Grande do Sul e por aí vai, né? Recife e Manaus estão melhores do que Belo Horizonte ou do que Porto Alegre, certo? Então você tem estágios diferentes, mas eu diria que é muito pouco provável que todas as aulas teóricas das universidades voltem esse ano. Talvez voltem em novembro. Né? As aulas práticas... aí acabou o ano. As aulas práticas, essas sim poderão voltar. Se você continuar no movimento de platô, no movimento de diminuição de casos e de mortes, você poderá ter agora, em agosto, setembro, um retorno de aulas práticas. As escolas, elas são diferentes. Quer dizer, a escola tem um problema que é também ocupar as crianças. Nesse sentido, mantendo-se uma condição de diminuição de casos, possivelmente as escolas voltem como voltou na China, com vidro, máscara, cadeira separada uma da outra, certo? Eu acho que a gente tem aí até uma estabilização com a vacina, a gente tem aí pela frente uns meses de estresse, mas que virá a vacina e as coisas vão paulatinamente se acomodar, apesar de que o sofrimento, com mortes. É isso que a gente não estava acostumado, Bonfá. A gente, eu digo, a geração pós-gripe espanhola, né? Sim. Não estava, e pós-Segunda Guerra Mundial, estava acostumado com o mundo como um parque temático, uma Disneylândia, que é só festa. A tua cara. Me diz uma coisa. E como é que a gente vai sair dessa pandemia? A gente vai aprender alguma coisa? Que aprendizado vai ficar? Acho que vai ficar elementos objetivos como, possivelmente, a medição de temperatura em espaços públicos, certo? Sim. Maior distanciamento nas carteiras, nas escolas, um hábito de uso de máscara em espaço público. Veja bem, a gripe espanhola fez um boom em escova de dente. Não sabia. Certo? O hábito de lavar as mãos com mais frequência, tomar mais banho, lavar roupa, certo? Então, eu acho que ficarão coisas assim no primeiro momento.
Provavelmente dentro de 5 anos, com a vacina estabilizada e tudo mais, nem medição de febre terá em espaços públicos. A espécie humana já passou por situações muito piores do que essa pandemia. Pondé, o Freud, pai da psicanálise, no livro Mal-Estar na Civilização, falou que os maiores temores são as catástrofes naturais, as guerras e o medo das doenças. Você acha que a pandemia do coronavírus é um dos grandes temores da humanidade? É um divisor de águas? Olha, Bonfá, eu não acho que seja um divisor de águas, porque, inclusive, quando Freud escreveu isso, ele tinha acabado de passar cerca de 8, 7 anos pela gripe espanhola e tinha passado pela Primeira Guerra Mundial. E uma das filhas do Freud morreu de gripe espanhola, a Sofia, que, segundo os biógrafos, era o grande xodó da sua vida. A Sofia, sua filha. Então, eu concordo com o que o Freud fala. Esse texto, Mal-Estar na Civilização, é um dos maiores textos, os maiores ensaios que já foram escritos no Ocidente, sem dúvida. Mas não acho que essa pandemia do coronavírus seja um divisor de águas, porque a humanidade já passou por inúmeras epidemias, inúmeras guerras. E, além do mais, estando correto, os historiadores que falam de grandes tragédias, inclusive de pandemias, essa pandemia não teve, até então, poderá vir a ter, tomara que não, uma letalidade. Vejamos que estamos falando de estatística, não de mortes de pessoas individualmente. Cada morte é uma perda individual, absoluta, não tem estatística. Mas do ponto de vista da análise epidemiológica, essa epidemia, até agora, não tem uma letalidade igual à espanhola ou qualquer outra, como peste negra, pestes negras ao longo da história. Então, aparentemente, o que ela pode fazer no primeiro momento é aumentar a desigualdade, precarizar a condição de trabalho, piorar o oportunismo e a exploração e, de forma nenhuma, fundar uma nova humanidade. Não tem nenhum indicativo histórico, nenhuma epidemia, nenhuma grande guerra fundou uma nova humanidade. É claro que causa transformações técnicas, às vezes médicas, às vezes de gestão pública. A memória se perde. Vou te dar um exemplo concreto. Eu cresci numa casa em que todos os copos, talheres, facas, colheres de cada pessoa era separado um do outro. Não havia essa de você beber água, lavar o copo e o Marcelo bebe água no copo do irmão depois que foi lavado, alguma coisa assim. Todos os utensílios pessoais eram diferentes um do outro para que ninguém pegasse um do outro. Qual a causa disso? Que eu cresci assim, à medida que eu fui virando gente, eu fui percebendo que em casas de amigos, quando ia namorado em casa, todo mundo achava isso muito estranho. Mas tinha um motivo que eu só fui entender muitos anos depois. O meu avô, que nasceu em 1900, tinha 18 anos quando teve a gripe espanhola, quando passou a gripe espanhola no Brasil. E ele se formou em médico sanitarista. Então, ele criou uma cultura na casa dele, que passou para os filhos, inclusive a minha mãe, de que você não pode nunca misturar copos, facas, garfos, colheres e coisas que vão na boca das pessoas, mesmo dentro da família. Porque antes era tudo misturadão? Porque sabe essa coisa que você lava o copo? Você lava um copo e aí na refeição seguinte um outro filho pode beber. O copo foi lavado. O copo não precisava ser separado um do outro. Mas a cultura sanitarista que saiu da gripe espanhola, você não devia misturar copos. Então, eu experimentei isso muito depois por conta de uma cultura familiar de um avô médico sanitarista, influenciado pela gripe espanhola, que resolveu combater epidemias, certo, como profissão, e passou essa cultura. Uma cultura que desapareceu, no sentido de que dentro das famílias você não tem mais, não é toda casa que tem essa cultura de você separar. Esse copo é só do Marcelo, mesmo lavado, porque hoje ninguém lembra da gripe espanhola. Agora lembra por causa da pandemia atual. É verdade. Mas há um ano atrás ninguém lembrava.
Então, daqui 3 anos, ninguém vai lembrar dessa pandemia. É claro que quem perdeu familiares e amigos vai lembrar, é óbvio, da perda. Mas como fenômeno, acho que não. Antes de continuar a minha entrevista com o filósofo Luiz Felipe Pondé, eu tenho um pedido muito especial. A crise chegou. Infelizmente, o Ping Pong com Fá perdeu alguns dos seus patrocinadores e apoiadores. Se o programa não acabar, eu criei uma campanha no site Vaquinha, vaquinha.com.br. Você entra lá, você põe Bom Fá e entra na campanha, aí você pode fazer uma doação para o programa continuar, para a gente não acabar. Você gosta das minhas entrevistas, meus convidados, das minhas perguntas? Então, participe e nos ajude. E se você é um empresário poderoso, você pode me escrever aí no umolhar@gmail.com, umolhar@gmail.com, e aí a gente conversa para você patrocinar o programa inteiro. Vai ser bacana. Obrigado. Eu sou espírita. Eu sei que você é ateu. Uhum. Eu não sei, eu conversei com tanta gente, né, nesses dias, aí nesses 4, 5 meses, né? Não sei, aí muita gente falou, bom, faz, isso aí é um breque. É um breque, isso aí, essa pandemia veio como um breque para a sociedade, veio com um breque para o mundo todo. É um chacoalhão, é para chacoalhar, porque atingiu todo mundo, sem distinção, e porque as coisas estavam desorganizadas, o mundo estava muito desigual, muito desorganizado, mas bastante desigual. E foi um choque, assim, choque de realidade, assim, sabe uma trombada que você pega o carro, você bate no poste, tipo isso, pum. Enfim, não sei o que Sei. você pensa sobre isso. Olha, eu acho que individualmente a experiência da pandemia, a experiência da quarentena, do distanciamento pode levar algumas pessoas a terem algumas epifanias, certo? Que são insights. Por exemplo, que você fazia muito uma coisa no seu trabalho e de repente você descobriu que não é necessariamente você precisa fazer tudo aquilo. Se você tem alguma condição material, porque se você não tem, você só vai correr para entregar pizza, certo? Então, assim, então eu acho que algumas pessoas podem sim ter insights Sei. com relação à sua vida, assim como pessoas se separam. Muitas se separaram. Estavam casadas, se separam, como outras se encontraram e começaram namoros, se encontraram e começaram namoros numa situação de medo, beijo na boca, não beijo na boca, Foi bom certo? que você fala desse assunto. Hoje me ligou uma amiga minha que se separou. Então, isso, Na isso, quarentena. isso já aconteceu na China, no período em que eles fizeram quarentena. Na China também teve esse problema. Agora, Bonfá, Pois não. é claro que eu não acredito, como você falou, eu não acredito em nada que tenha acontecido para. Eu acho que nós podemos atribuir significados às coisas. Então, as pessoas podem atribuir o significado de que estava viajando demais, o mundo está muito globalizado, então o vírus viaja de um lado para o outro. Agora, veja bem, Pois não. a gripe espanhola começou em 1918 e se estendeu até 1919. Matou por baixo 30 milhões de pessoas. Essa ainda não chegou nem aos pés, pelo menos até agora, né? Pode ser que chegue. Tomara que não. Provavelmente não. Inclusive porque agora a gente tem UTI. E na época não tinha. É verdade. Certo? Não tinha respirador, né? Não tinha respirador, não tinha antibiótico para pneumonia, porque a gripe espanhola também era respiratória. Era uma outra linhagem de H1N1, influenza. Essa é uma outra linhagem, mas também era uma afecção respiratória aguda, né? Então, depois da gripe espanhola, que ela começou no último ano da Primeira Guerra Mundial, os russos fizeram a Revolução Russa. Se mataram de 17 a 21, 22, 23.
Aí você conta o número de anos. 20 anos depois da gripe espanhola, a Europa se lançou numa guerra pior do que a Primeira Guerra. Sim. Portanto, não há nenhum indicativo. Na época da gripe espanhola, muita gente deve ter pensado que ela veio por um motivo, que era para ensinar. E se você pegar epidemias pontuais ao longo da história, que não pegaram o mundo inteiro, porque os homens não viajavam o mundo inteiro, é interessante, Bonfá, porque nos textos de época da gripe espanhola, textos científicos, eles já advertem para o problema da circulação de pessoas pelo mundo. E eles falam que possivelmente outras epidemias respiratórias iriam assolar o mundo. Eles usam a expressão visitação. Então, acertaram. Levou 100 anos para acontecer, Ah, no nível pandêmico. Agora, a gente tem que levar em conta que essa pandemia ela começou numa sociedade extremamente ativa, como a chinesa, que está profundamente enraizada no capitalismo global, e sim. que essa pandemia viajou pelos braços da elite mundial, que estava viajando no final do ano, certo? Tanto que aqui no Brasil tinha como se diz, tinha um meme no começo, em março, muito legal, que Como era é que era? pobre quando viaja, traz imã de geladeira, lembrancinha e queijo Minas. Rico traz coronavírus. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. E depois, à semelhança da gripe espanhola, essa pandemia contaminou e matou muita gente do corpo médico. Mas os médicos são egressos da elite mundial. São de classe social alta. Senão, não eram médicos, na sua maioria esmagadora. Então, isso sacudiu o mundo em cheio. Viajou da China para a Europa, da Europa para os Estados Unidos, da Europa para a América Latina, certo? E veja que assim chegou no Brasil muito mais rápido do que em outros países da América Latina, porque o Brasil tem uma elite que viaja muito para o exterior, tá? Muito mais endinheirada, que viaja muito para o exterior. Então, assim, eu estou falando isso tudo para dizer o seguinte: eu não acho que a pandemia veio para coisa nenhuma. Entendi. A Já entendi. pandemia, ela é um. Você não entendeu essa carga espírita que eu quis intencionar aí. Você acha que ela não veio assim, não veio com nenhum recado? Eu não estou nem me referindo à carga espírita, porque eu escutei de pessoas que não são espíritas uma ideia como essa. Semelhante ao que você falou. A sociedade estava muito louca, muito desorganizada, e a pandemia veio para nos acordar. Você Ou seja, acredita nisso? Não. eu não. Eu não acredito que a pandemia veio para nada. Né? Isso que eu queria saber. Não acredito que veio para nada. O que não quer dizer que algumas pessoas não possam aprender alguma coisa sobre a vida delas por conta desse sofrimento. Entendeu? O que não quer dizer que a gente não possa, por exemplo, aprender procedimentos epidemiológicos por conta desse evento. O que não quer dizer que, finalmente, um país da América Latina não vote o marco regulatório de saneamento básico depois de 500 mil anos, como aconteceu agora no Brasil. Né? Um país que tem 50% dos seus municípios sem esgoto, no meio da pandemia, se votou alguma coisa que devia ter se votado há 200 anos, há 100 anos. Certo? Verdade. Então, não é que passem brancas nuvens. Não é isso que eu quero dizer. Mas o aprendizado é um aprendizado humano, demasiado humano. Pondé, muita gente já me escreveu aqui nos comentários e tal, e eu nunca fiz essas perguntas porque achei que não era o momento, mas talvez agora seja, né? Teve o incidente com o Leandro Narlock na CNN sobre homofobia, enfim, as manifestações de racismo nos Estados Unidos, né? Então, o assunto diversidade, inclusão está aí, né? Muita gente me pergunta assim, e o Pondé? Mas o Pondé é gay? Não é? O que ele é?
E aí eu falei, bom, vou perguntar. Não, não sou. Nem sei de onde as pessoas concluíram essa ideia, mas não sou. Pois é. Mas as Acho que essa é pessoas... uma curiosidade íntima. É É, que nem gente que pergunta se eu sou casado, se eu não sou casado. Eu sou mas, casado. mas já te perguntaram sobre isso? Não. Várias vezes. Porque É? aqui no Brasil é assim, está na moda. Todo mundo que fica famoso, alguém pergunta isso. E aí, o que você responde para essas pessoas que perguntam? Não, só isso. Só isso? Pum! Não tem mais nada para responder. Só isso. É, o que mais? É sim ou não, né? Mas eu acho que você tem amigos gays? Tenho, claro. Tem? Tenho. E aí, já foi na parada gay, por exemplo? Não, Não? não. Hum, Isso não é uma pauta, essa pauta nunca me ocupou, entendeu? A pauta de diversidade nunca conta. foi uma pauta que me ocupou. Nem seja em relação a gays ou trans ou mesmo as pautas raciais. Também nunca fiz grandes discursos sobre isso. Esse tema não me interessa, entendeu, Bonfá? Não é Ah, uma coisa que está no meu horizonte de debate. Uma vez, eu escrevi uma coluna conta. que foi quando teve uma peça de teatro em que tinha uma atriz que fazia papel de Jesus Cristo, que era uma mulher trans. Então, isso daí foi um puto escândalo. Isso deve ter uns 4 anos, talvez 5. E aí, naquela época, eu fiz um texto dizendo que, do ponto de vista que a teologia da libertação poderia ter entrado no debate, analisando e defendendo a interpretação que tinha sido feita na peça, porque era arte. E, portanto, então, essa foi uma coluna que eu lembro que eu tratei de temas a ver com questão de diversidade, mas nunca foi uma questão que tivesse no meu horizonte de preocupação. O que eu acho, bom, é Conta. que hoje a cultura das redes sociais, inclusive, que é obrigar as pessoas a se interessarem por coisas. É como se você tivesse que estar constantemente dando atestado de que você pensa isso, aquilo, daquilo outro, certo? E que isso daí, acho que isso daí não interessa. Tem pessoas que se interessam por temas A, pessoas que se interessam por tema B e C, e tanto Claro. faz. Existe uma diversidade de temas. Bom, Dé, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer, uma honra te receber aqui mais uma vez. Sempre bom conversar com você, Bonfá. Excelente entrevistador. Ah, eu fico feliz. E eu quero te ver mais vezes aqui. Olha, ficou faltando falar do novo livro nossa, Aham. outros assuntos aí. Então, tenho que marcar mais uma. Beijo Obrigado. grande. Beijo para vocês. Tchau. Um beijo para todo mundo. Se inscreva aqui no canal e ativa o sino. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show